Olá, boa noite, sejam bem-vindos. O tema da nossa live de hoje é onde, né? Ou seja, onde a educação cristã clássica e a educação moderna agem, né? Isso é muito importante. Vou esperar o pessoal chegar. Olá, Ricardo, seja bem-vindo. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou deixando aqui minhas anotações, abertas. Vou ficar, acho que ficar sem fone hoje porque meu fone tá com a bateria fraca. Todo mundo consegue me ouvir bem? Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem. Eu não tô conseguindo falar tão alto por causa da, como eu disse em alguns stories, ontem eu tô com a garganta um pouco ainda inflamada, mas vocês conseguem me ouvir bem, claramente. Se precisar, pessoal, por alguma falha da voz, pode pedir para eu repetir, que não tem problema, tá? Enfim, que bom que vocês conseguem ouvir bem. Como eu estava dizendo, algumas pessoas, bastante pessoas entraram agora, a gente vai tratar hoje onde a educação se aplica, né? E aí você pode dizer, poxa João, mas eu sou uma família homeschooler, será que isso serve para mim? Serve na medida em que, ainda que você não viva num ambiente escolar, efetivamente, numa comunidade escolar, você vive numa comunidade educacional. Seja ela só você e seus filhos, ou seja as famílias homeschoolers que você trabalha junto. Então tenha certeza que esse assunto é sobre a comunidade educacional que te cerca, tá? Olá, Giovânia, seja bem-vinda. Como sempre, a gente espera aí dar uns 5 minutos. Paraibaiana, eu acredito que você seja meio paraibana e meio baiana, é isso? Eu acredito que seja isso, seja bem-vinda. Lembrando que as duas outras lives que a gente já fez, que foi sobre quem que era o estudante e o que era o currículo, já estão lá no nosso canal no YouTube. Só você procurar, botar o meu nome mesmo, João Marcos Paladino Coelho. Você vai encontrar os vídeos lá. E outras lives também que a gente já fez. Vou botar aqui, como a gente fez, para quem quiser fazer perguntas. Aqui embaixo tem uma figurinha com uma interrogação. Se você quiser fazer uma pergunta, clica nela e você pode lançar a sua pergunta, que aí as perguntas ficam organizadas e a gente não perde nenhuma, tá bom? Deixa o pessoal ir entrando. Bom, nesse processo aqui eu vou comentar sobre uma notícia que eu acabei de ver no Jornal Nacional e que eu achei muito interessante e pertinente com o que a gente já falou na última live e o que a gente vai falar hoje, né? Bom, quem puder compartilhar nos seus stories que tá tendo live e aí a gente começa, tá? 10 segundinhos.
Bom, pessoal, vamos lá então. Nosso tema de hoje é onde? Onde a educação moderna e a educação clássica se desenvolvem? Essa é uma pergunta interessante à medida em que a gente entende que, apesar dos tópicos mais abordados na educação serem currículo, como se aborda o aluno, avaliação, a gente muitas das vezes se esquece que a escola ela só existe na medida em que ela tem uma comunidade escolar, né? Hoje, o que a gente, por exemplo, entende como gestão democrática, como os preceitos que a LDB trazem, sempre vão tentar envolver comunidade local, família, estudante, professores, setor administrativo da escola, né? Então, a gente vê que o movimento atual, até hoje em dia, é de depender da comunidade escolar. Entretanto, a gente valoriza muito pouco. Na verdade, a gente não sabe lidar com a comunidade escolar porque a gente é levado a pensar que educar é somente um ato de entrar na sala de aula, ministrar um conteúdo e acabar. E esse não é só um alerta para o professor da escola, esse é um alerta também para o pai homeschooler. Porque se você simplesmente entra no seu cantinho homeschooler, ensina o que tem que ensinar e nada mais acontece depois dali, não existe nada que envolva, né, aquela comunidade em si, e aqui eu estou falando também para os grupos de homeschoolers que surgem. Se você se junta com algumas famílias e depois aquilo não existe nada extra, sala de aula e conteúdo, alguma coisa muito errada está tendo. Bom, mas vamos então botar nas nossas balanças. Lembra que nós temos duas balanças, a balança da educação, o lado da educação moderna e o lado da educação clássica. Nós já botamos 6 itens de cada lado e agora a gente vai botar mais 3 itens para a gente continuar vendo para qual lado a nossa balança vai pender mais e melhor. Bom, a primeira característica sobre a comunidade escolar, quando a gente fala de educação moderna, a gente vai falar sobre uma comunidade escolar profundamente envolvida numa cultura popular juvenil, tá? Isso daí vocês já viram, eu acho que demais, a rodo. Vocês já conseguiram ver isso em vários aspectos. Ou seja, é uma cultura totalmente voltada para o jovem. Então, ela é uma comunidade que, primeiro, é formada por professores que têm especialização profissional, ou seja, professores muito capacitados profissionalmente, com cursos e tudo mais. Não que isso seja um demérito, mas eu estou falando sendo essa a única virtude do professor, ok? Entenda o que eu estou dizendo aqui. O estudante cria sua própria cultura, ok? Consegue entender isso? E aí é como se fosse um tipo de socialização deles para eles mesmos. Eles não fazem isso é só intrageração, não é intergeracional. Conseguem compreender isso? Então, ou seja, essa cultura popular juvenil, ela é marcada, né, na comunidade escolar por professores super capacitados, profissionais e jovens que fazem uma relação, né, uma criação cultural intra e não intergeracional, né? E é saturado pela mídia, pela massa, né, pelo pensamento de massa. Então, a gente vê esse primeiro perfil, isso daí com certeza, inclusive você que estudou numa escola, caso você tenha sido um beneficiário de ter estudado em uma escola cristã clássica fora do Brasil, ou então seu pai foi na vanguarda do homeschooling, caso não seja o seu caso, você viveu isso intensamente. Professores altamente qualificados lá no pedestal, né? Muito bons, muito intelectualmente preparados,
e eu vou falar por que eu botei esse intelectualmente entre aspas, e estudantes que, na verdade, não dialogam com outras gerações, senão eles mesmos, porque tudo que foge a eles, tudo que excede a eles, ou é perverso ou não é interessante. E eles são extremamente saturados pela mídia, então eles estão repetindo o mesmo processo, e aí a gente vai, cada um vai indo para a sua geração, Malhação, Rebelde, Embalos do Sábado à Noite, Barrados no Baile, enfim, não importa. Você foi influenciado por alguma dessa mídia de massa e você intrageracionalmente ficava somente se retroalimentando. É uma cultura que se retroalimenta num ciclo vicioso. Consegue compreender? Todo mundo entendeu? Bom, João, a gente sempre põe um contraponto. Qual o contraponto, então, da educação clássica? Se a educação moderna tem uma cultura popular jovem, né, ela é intrageracional, já a comunidade escolar da educação clássica, ela é comunitária, ok? Ela é comunitária e ela tem priora as inter-relações e as intergerações nesse sentido. Então, a primeira coisa é o que o Dr. Perrin chama de a parceria da paideia, né? O paideia partnership. O que seria paideia partnership, né? A parceria nesse sentido, né? No sentido aqui, basicamente aqui, de partner é mais relacionado aos pais, efetivamente, de você entender que é baseado na paideia de Deus. Pais instruem seus filhos no caminho do Senhor, ok? Então a ideia aqui é da paideia de Deus de Efésios 6 e passando pelos pais e obviamente também contando com a parceria com os professores. Mas aqui, né, é falando dos pais especificamente. Então os pais têm espaço dentro dessa educação clássica. Outra coisa é um processo de educação e enculturação que é 360 graus, no sentido do seguinte, ele vai contemplar o todo, né? Ele vai dar a volta completa. Então ele não só não é só uma angulação, não é só uma secção, tudo vai ser contemplado, todo o processo de educação vai ser levado em conta, né? E além disso, ele tem uma limitação com aquilo que é popular, com aquilo que é de massa. Ou seja, não é que a gente proíbe o aluno de ver televisão, não é que a educação clássica é contra tudo que possa surgir no meio popular, música popular, filmes, nada disso, né? Um educador clássico não é aquele que fica, você vê Vingadores, você precisa ver Ben-Hur. Não é isso, tá? Cada um tem o seu papel e o seu valor dentro de um momento. Mas aqui a gente está falando especificamente de uma interação que é limitada e filtrada, né? Porque a gente não só filtra e limita, mas a gente ensina a filtrar e limitar. Ensina aos pais e ensina aos alunos também. E além disso, ela parte de um princípio de contextualizar a realidade do aluno, né? Dentro da flexibilidade de cada um. Então a gente não tem uma cultura de massa, a gente tem uma realidade específica de cada realidade escolar. Isso é interessante. Deu para entender esses dois pontos? Podemos ir para o próximo? Bom, o próximo é o seguinte. No lado moderno, a comunidade escolar ela tem uma característica extremamente secular, ok? Ou seja, a sua prática e a sua política assume uma pequena ou zero relevância no que é transcendental, na perspectiva do transcendental, daquilo que eleva a alma humana, que eleva o ser humano. Então, ela é extremamente prosaica, entende? Ela não
ela não se preocupa em responder questões úteis. Ela está preocupada em só resolver questões práticas, tá? Aí a gente volta no utilitarismo que a gente viu na última live, né? Ou seja, só aquilo que é útil. E aí, a partir disso, se eu assumo que é útil, eu assumo também uma visão materialista, né? Uma visão secular, uma cosmovisão materialista, relativista, naturalista, tá? Aquilo tudo que talvez, se você não assistiu, assista a minha live sobre construtivismo, você vai ver isso bem presente lá. Bom, se de um lado nós temos o que é secular, do outro nós temos uma comunidade escolar que é preocupada com o que é transcendental, ou seja, com aquilo que é moral. Então, ela está ali, excede. E aqui você vai falar assim, João, mas não podia ser secular e religioso? Sim, mas a ideia é que não é por certos estigmas e uma liturgia específica, né? Não é por uma ordenação religiosa, no sentido de aspectos formais e institucionais. É lógico que a educação clássica ela está intimamente ligada e ela é inseparável da educação cristã, até porque é a educação cristã que endossa a educação clássica. Mas veja, aqui eu estou falando que o oposto da visão secular é necessariamente uma visão moral. E aqui eu estou fazendo uma acusação clara. A educação moderna ela não se preocupa com a formação moral do aluno. Eu peço um minuto para vocês para eu ligar o ventilador. Porque como as temperaturas corporais ainda estão desequilibradas, às vezes a gente sua um pouquinho mais. Se atrapalhar vocês o som do ventilador, me digam, tá? Bom, então aquilo que é transcendental é aquilo que está relativo à moral. Então eu estou sim acusando a educação moderna de ser imoral. Eu estou sim acusando a educação moderna de não se preocupar em formar seres éticos. Pelo contrário, ela está preocupada em fazer seres úteis, em formar seres úteis, tá? E olha quais são as características então de uma comunidade escolar que é baseada no que é transcendental. Ela é informada e influenciada por tradições, tá? Tradições essas que afirmam que a vida vai muito além daquilo que é material, né? Como questões filosóficas, questões religiosas, tradições religiosas, entendeu? Então, por que não eu botei o oposto do secular como religioso, mas o transcendental? Ou seja, eu estou falando daquilo que é metafísico, daquilo que leva o homem a refletir. Então, a gente está indo em um processo muito mais amplo nesse sentido, tá? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém não ouviu? Alguém perdeu alguma parte? Então a gente já tem até agora, do lado moderno, uma educação pautada numa cultura juvenil popular, né, do populesco mesmo, e secular. Do outro lado, nós temos a educação clássica, que ela é comunitária, intergeracional, interrelacional e também transcendental, moral, ok? Bom, por último, nós temos dentro de uma comunidade escolar, quando a gente fala do lado moderno, uma comunidade que é extremamente experimental. João, o que você quer dizer com isso? Porque dentro da visão moderna, cada geração se renova a cada 5 anos. Vocês já ouviram isso, né? Vocês já ouviram. Hoje em dia, eu não estou querendo aqui bater na sociologia, não estou querendo bater na neurociência, não é nada disso. Eu acho que cada uma desses campos de estudo tem muito para nos ajudar, inclusive nas relações geracionais. Eu acho que são áreas pertinentes, mas entenda o que eu estou falando. Em cada 5 anos, e agora, de acordo com as novas pesquisas, em um tempo cada vez menor, as gerações elas têm um gap muito grande e você tem que toda vez se reinventar, porque toda vez é uma nova geração. Essa geração não usa máquina de escrever, essa não usa disquete, essa não usa CD, essa não usa pendrive, essa não usa cartão de memória, essa não usa nuvem, essa não... E cada vez você tenta... Sabe qual é a minha sensação dos educadores que ficam o tempo todo querendo resolver
esse problema geracional, querendo falar que a educação tem que ficar se mudando a cada geração, é como se você fosse a mulher samaritana, sabe? Que está sentada lá no poço de Jacó, Jesus pede água, ela fala, não, se você soubesse quem eu sou, né, você pediria água. Ele fala, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. E aí ele fala, vai lá chamar teu marido. E ela fala, mas não tem marido. Ele fala, bem disseste, você não tem marido. Porque os 4 que você tem não são seus. Você teve 4 e o que você tem agora não é teu. Qual é o anseio do coração da mulher samaritana? A gente olha para a mulher samaritana, talvez a gente julgue de imediato e fale, poxa, a mulher samaritana teve 4 maridos e o que ela tem agora não é dela. Mas peraí, o que o coração da mulher samaritana está mostrando para você e para mim é que todo homem é insatisfeito com o que tem quando o que preenche a sua vida não é água viva que brota e jorra para a eternidade. É porque toda vez que você bebe da água que não sacia a sua sede, que você tem que voltar ao poço toda vez para beber. O que Jesus está querendo mostrar ali é que a falta de se saciar, de se sentir plena daquela mulher, estava no fato dela não ter Cristo e não no marido. Porque o que ela tinha não era dela, e quantos tantos ela tivesse não seria dela, porque aquilo não era suficiente. Porque a gente fica o tempo todo querendo correr atrás, e a gente não pode incentivar isso nas nossas crianças, mas se a gente não pode, como é que a nossa prática é assim o tempo todo? São pais homeschoolers, e aí tem dois, e aqui fica a minha crítica também aos pais homeschoolers, tá? Eu não tenho medo de bater quando tem que bater, não. Grande parte do meu público é composto por vocês. Mas ouçam, não é porque você gosta de educação clássica, não é porque você quer fazer uma educação pautada nos grandes livros, você tem que comprar aquele livro que a ortografia tá ultrapassada, que você tem que comprar aquele livro caindo aos pedaços, a gramática que ninguém mais usa. Pelo amor de Deus, seja razoável, seja razoável. Não é porque você eventualmente acha um absurdo não ter mais trema que você vai ensinar o seu filho a escrever ele com acento circunflexo. Como eu já vi família homeschooler aqui, que compra livros antigos para ensinar português. Gente, pelo amor de Deus, a estrutura da língua é dinâmica. Ainda que você tenha ali contextos sociológicos que possam ser inseridos ali, não estou aqui coadunando com Marcos Bain, por exemplo, dizendo que não existe certo e errado, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando que a norma culta da língua se mantém, e você tem livros atuais, como o próprio livro do professor Carlos Nogueira, que você consegue ensinar português de uma maneira atual, porém clássica. Clássico não é velho, clássico não é ultrapassado. Clássico é a capacidade de dialogar com aqueles que morreram e ter certeza naquilo que você discorda deles. Essa definição não é minha, do Dr. Douglas Wilson. Então para de querer achar que você é melhor se você usa um livro de biologia que o teu tataravô usou, porque aquilo está tudo desatualizado. A ciência evoluiu, descobriu outras coisas. Aí tu tá ensinando pro teu filho que o nome desse osso aqui é omoplata. Pelo amor de Deus, ninguém mais usa omoplata. Mas não, porque os livros estão cheios de ideologia. Você é que está cheio de titica na cabeça. Para com isso. É melhor você ter a humildade de procurar com quem saiba como comprar um bom livro, leia o livro, vê se está bom. Isso é importante. Eu falo isso porque eu me preocupo, porque você tem que se preocupar quando você está fazendo homeschooling, não é só por uma crítica social, porque eu não quero que meu filho sente com não sei quem, não sei o que lá, que meu filho aprenda isso. Você tem um compromisso também de fazer o seu filho intelectual. Você não está só querendo livrar o seu filho da ideologia de gênero, porque isso você faz inclusive com ele dentro da escola. Porque quantos pais hoje não fazem isso? Agora, se você tirou o seu filho da escola, se você nunca o colocou, se você faz homeschooling, você conte com todo o meu apoio. Mas faça isso com diligência e carinho, porque é assim que você vai agradar a Deus através do seu homeschooling. Seu homeschooling, perdão. Faça com diligência, faça com amor e seja humilde para procurar ajuda, ok? Bom, então a educação moderna, ela é um ciclo de 5 em 5 anos, e ela é sempre funcional, progressiva, né? Então ela tem sempre essa característica. E aqui fica um ponto importante que eu falei da reportagem do Jornal Nacional. O Jornal Nacional fez uma reportagem agora falando de empregos,
uma reportagem assim triste, não porque foi sensacionalista nem nada, mas numa cidade, acho que de Valparaíso, um mercado abriu 300 vagas e tinha 4.000 pessoas na fila. E assim, as pessoas, sabe, pessoas com graduação, pessoas do mais diversas, assim, e sem dinheiro para pagar suas próprias contas. E aí os 10 primeiros lá que entraram conseguiram, né, 10 das 300 vagas, e eles chorando e falando, eu vou poder pagar minhas contas. Isso pra mim, assim, dói, sabe? Dói. E aí, enfim, falaram sobre a necessidade das reformas, da previdência fiscal e tudo mais. E aí depois entrou sobre as profissões do futuro, né? Falando sobre como a tecnologia tem ajudado, não sei o quê. E aí entrou um especialista. Porque fizeram uma pesquisa no mundo perguntando o que o pessoal achava da automação e dos empregos. 46% do mundo inteiro falou que sim, a automação ajuda a trabalhar melhor, mais seguro e tudo mais. Mas no Brasil, 39% acha que a automação vai tirar os seus empregos. E olha que interessante, um especialista sobre a tecnologia falou, hoje, olha isso, hoje o que o ser humano precisa é saber a linguagem humana. Porque a linguagem tecnológica, o robô sabe fazer melhor do que a gente. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a maior crítica que geralmente a gente recebe é que, poxa, como no mundo desenvolvido em que a gente precisa preparar os nossos filhos para as profissões do futuro e bababá, tarará, você está ensinando ler Lusíadas ao invés de ensinar, sei lá, um curso técnico. Ou quando eu estava voltando dos Estados Unidos, eu dividi um Uber com uma professora, ela trabalhou na NASA e ela simplesmente se encontrou dando aula e passou a dar aula num colégio público. E ela dá aula de engenharia, porque tem um clube na colégio público lá que é de engenharia. Eles fazem 4 anos, é uma espécie do nosso curso técnico, mas é bem interessante. Mas por que eles estão preocupados com isso lá? Né? Uma mulher brilhante, enfim, trabalhou na NASA. E ela fala, não, porque eles precisam se preparar para o futuro. Mas olha só, o computador faz aquela linguagem melhor do que você. O que a gente precisa é de relação humana, e por isso a educação clássica é muito mais excelente do que a educação moderna, porque ela está pautada na educação, na formação e na transmissão de humanidade, de você saber falar com o outro, e por isso gramática, lógica e retórica. Deu para entender por que isso é importante, caro, pra gente? A gente não está preocupado com o progresso nesse sentido, a gente está preocupado com a formação do ser, porque hoje não se carece de computadores. Eu não preciso de alguém que faz conta rápido de somar, porque hoje eu tenho a calculadora. E as contas que eu faço não são mais 20 mais 37. As contas que eu faço são enormes. De linhas e mais linhas, de páginas e mais páginas. E isso um computador faz em minutos e você faz em dias, sei lá, semanas, dependendo do que for. Ora, a sociedade não precisa de seres humanos robôs. Nossa sociedade precisa de seres humanos. Porque falta justamente essa moral, falta justamente essas relações intergeracionais, faltam justamente o que eu vou falar agora, inspiração e herança. É o que a gente fala, então, se por um lado a gente tem uma comunidade escolar totalmente experimental, porque muda o tempo todo de 5 em 5 anos, na educação clássica a gente tem uma comunidade tradicional, porque é uma comunidade consciente, que deliberadamente interage com a tradição e os modelos históricos de excelência. Nós não estamos tentando reinventar a roda. Eu não preciso reinventar aquilo que já foi feito. A mania do pedagogo atual é querer reinventar tudo. Sabe? Ele quer pegar e falar sala de aula invertida e ele esquece que desde a Grécia Antiga existia o princípio que no latim é o docendo desquimus, ou seja, à medida que eu ensino, eu aprendo. Isso é uma prática que vem dos filósofos gregos e que se intensifica nas escolas medievais, mas que agora tem a sala de aula invertida. Mas isso é uma ideia nova, entendeu? Essa é a vontade do ser humano de sempre se desligar daquilo que é
tradição, porque a tradição faz ele perder sempre a noção do pecado original dele, que é de independência. Todo mundo entendeu? Dúvidas, perguntas? Isso confirma a minha troca de tema para o TCC. Que bom, Samuel. Samuel falou comigo recentemente. Eu não lembro qual universidade que ele estuda. Ele faz pedagogia e ele me contou que existe um grupo de jovens que estão ali resistindo. 7.000 que não se curvaram ainda a Baal lá dentro, e eu ofereci minha ajuda para o que eles precisarem. Bom, vamos aqui para as perguntas. Nós temos aqui 3 perguntas. Sugestão: deveria ter um programa no canal Terça Livre sobre o assunto. Faz um story sobre a marca e marca o Terça Livre. Bom, eu conheci o Alan dos Santos num evento aqui no Rio. Mas, gente, isso é muito mais por uma demanda do que por uma oferta. Entendo no que eu estou querendo dizer. É muito menos eu me jogar e vocês pedirem. Por que eu falo isso? Porque ainda que o Terça Livre viva, seja uma mídia independente, né, e viva no YouTube e tudo mais, eles precisam de coisas que tenham procura. Então, o que eu estou querendo dizer é, isso precisa ser aquilo que parte do público, entende? É muito melhor que vocês vão marcando isso, né, pode ser uma hashtag, alguma coisa que vocês podem arquitetar aí para convencer o Alan. Mas seria um prazer, com certeza. Próxima pergunta. Qual o nome do livro de português? Que eu falei é Suma Gramatical, do Carlos Nogueira, pela Realizações, tá? É uma gramática do método clássico. Muito bom mesmo. Inclusive, a gente está analisando de possivelmente adotar como nosso material na escola. Bom, existe uma linha metodológica para estudar teologia? Sim. Eu particularmente prefiro começar a estudar teologia pela teologia histórica, depois pela teologia bíblica e depois pela teologia sistemática. Porque a teologia histórica, você vai ter um panorama histórico, entender o progresso das doutrinas. Depois você tem ali a teologia bíblica, que, ou seja, a teologia feita a partir da Bíblia especificamente, você vê verso por verso, contexto e tudo mais. E depois você tem a teologia sistemática, que é a prática de você de pegar a fé cristã e sistematizar em pontos. E ali você já entra numa discussão filosófica com temas atuais, porque é como se a teologia sistemática ela fosse a junção da teologia histórica com a teologia bíblica e temas atuais, a teologia filosófica. E aí a gente tem a teologia sistemática. Essa é a minha dica. Histórica, bíblica e sistemática, tá bom? Se você quiser uma sistemática e for cristão protestante, eu sugiro 2. A do Gruden e a do Franklin Ferreira, todas 2 da Vida Nova. Acho que são boas para começar. Depois você pode ir diversificando por outros temas, obviamente. Boa noite, João. O que você pensa sobre a educação escolar cristã? Então, eu penso muito bem da educação escolar cristã, tanto que eu a pratico. Entretanto, foi aquilo que eu falei nos stories ontem, acho que já apagou. Vieram me perguntar se o fato de eu defender a educação clássica como único modelo não seria um pedantismo, não seria me apegar demais ao modelo, não. Entende o seguinte... A educação clássica sempre foi o modelo pelo qual a educação cristã foi feita desde que o cristianismo passou a ensinar. Desde que o cristianismo passou a ter escola, o método era clássico. Quem mudou foi depois. E além disso, entendam, a educação cristã sempre vai estar em contraste com ou sempre vai escancarar, sempre vai realçar qual é a antropologia filosófica dela e da metodologia. Quando eu falo antropologia filosófica, guarde esse termo. A antropologia é o estudo do homem a partir da sua filosofia, ou seja, qual a filosofia que a gente aplica para ver o homem. No caso da cristã
o homem é criação à imagem e semelhança de Deus e pecou. E todo homem é carente da glória de Deus e, portanto, precisa ser posto de volta a Deus. E isso só pode ser feito através de Cristo somente, que veio, salvou os seus e voltará um dia para levar para a glória os seus filhos. Ora, isso é a visão do homem. Se eu tenho uma metodologia que vai de encontro a essa visão ou que põe o homem em outro patamar que não esse, não tem como eu praticar uma educação cristã, porque eu estou indo de encontro imediatamente. E aí fica, mas isso não é exclusivismo? É, mas a fé cristã é exclusivista. João já disse, é a nossa fé que vence o mundo, não é qualquer fé. Jesus não negociou outros caminhos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se tivesse outro caminho, não faria sentido o próprio Deus descer para morrer, gente. Pelo amor de Deus. Então a gente tem que parar de ter medo de ser exclusivista. A gente tem que parar com essa mania multiculturalista de não, tudo pode. Todos os caminhos de fato levam a Deus. Uns a Deus como Salvador e outros a Deus como juiz. Faça uma lista de literatura infantil, vai ser papai. Parabéns, Elianai, Deus te abençoe, te guie, que você seja um bom pastor do seu lar, pastoreie o coração do seu filho, que você seja um exemplo de homem para o seu filho também, ou para sua filha, que ela ou ele possa olhar para você e entender o que é um homem cristão, para quando ou se tornar o marido ou se tornar a esposa, saiba procurar as características bíblicas corretas. Mas sim, essas listas vão sair, gente. Eu só peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque a lista demora, tá? Eu estou tentando fazer uma bem minuciosa. Então já tem de educação, literatura infantil. Agora, foca nos clássicos que erra pouco, entendeu? Os clássicos são muito bons, contos de fada, aqueles clássicos ali sempre dá certo. Boa noite. Como professor, o que fazer quando estamos saturados da educação moderna, uma vez que vai contra a nossa fé? Eu entendo que é um problema, se você não trabalha no ambiente cristão. Agora, você pode mudar o seu jeito de dar aula, tá? Existe uma liberdade dada pela própria lei de diretrizes e bases, o seu diretor não precisa te dar ela, uma vez que, se sua escola não é confessional, não tem por que ele determinar isso. Você tem liberdade metodológica para ensinar. Use a sua metodologia. Claro, já disse para vocês não precisam escancarar todas as coisas, mas deixar claro. Se você fala no seu primeiro dia de aula, por exemplo, que você é um cristão, seus alunos já vão olhar diferente. Eles já vão olhar para você esperando algum tipo de exemplo e coisas desse tipo. Mude o seu jeito de dar aula. Cada um tem a sua liberdade nesse sentido, ok? Bom, mais uma pergunta. Boa noite, João. O que você acha da pedagogia de Comênios? Então, eu já citei isso aqui, eu citei acho que isso na live anterior. Quando eu dou o curso com meus professores, eu sempre falo. Eu acho que Comênios tem uma série de contribuições relevantes para a educação. Se você já leu a obra Didática Magna, você vai concordar comigo. Entretanto, Comênios, a partir de um ímpeto da Reforma Protestante de impulsionar a reforma alfabética da Europa, uma vez que o princípio de um dos princípios da reforma era o livre acesso às escrituras, além, né, da tradução na língua vernácula e também o sacerdócio universal de todo crente, Comênios então defende uma educação que seja para todos, né, que comece na infância. Isso, para mim, foi um dos seus maiores equívocos, no sentido em que isso é o princípio da retirada da voluntariedade da educação. A educação não tem que começar na infância, ela tem que começar quando você desperta através da provocação para fazer aquilo. Como eu disse na última live, eu respondi, né? Não é a gente partir da bondade humana do homem naturalmente querer, mas do homem provocado querer ir, tá? Bom, gente, eu acho que eu respondi todas as perguntas.
Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido. Nossa última live será semana que vem. E eu vou. A gente vai falar sobre para quê, né? Ou porquê. O porquê dessa educação. E a gente vai falar sobre o mundo, ok? Como o mundo é alcançado por esse tipo de educação, tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigado pelo público, pela audiência. E como eu sempre peço para vocês, divulguem, né, a ideia do Rodolfo. Se vocês quiserem que eu tenha um programa no Terça Livre, comecem a marcar, sei lá, façam João no Terça Livre, sei lá, e vocês têm muita criatividade, né? Eu convido o Rodolfo a deixar aqui uma hashtag para o pessoal subir, para fazer um movimento, tá? E aí pedir, porque como eu disse, a demanda de uma TV, né, é sempre audiência. Então eles precisam saber que vai existir audiência para isso, tá? Então me ponho totalmente à disposição, ok? Então que Deus abençoe vocês ricamente e nos vemos ao longo da semana e também na nossa próxima live, tá bom? Bom, vamos ver se o Rodolfo vai subir alguma hashtag para eu poder encerrar. Paladino no TL. Então ficou aí a hashtag, tá? Hashtag Paladino no TL. Tá? Então, pessoal, eu vou fixar então o comentário dele aqui. Fixar. Isso, pronto. Tá bom? Fico de fato lisonjeado por esse carinho de vocês. É um público muito... Vocês são demais. Obrigado. Tchau, tchau, gente.